Essa travessa dá acesso a uma vila que já foi residencial, já foi comercial e desde o ano de 2024, no comecinho do ano, passou a ser basicamente uma propriedade de uma construtora, porque essa empresa comprou todas as residências no local para construir um condomínio de luxo. Esse condomínio, inclusive, começou a ser feito, parte das casas já foi demolida, mas a travessa que dá acesso a onde será este condomínio ainda é pública, assim como parte deste local. Agora, essa empresa, depois da possível aprovação desse projeto, poderá pagar 16 milhões de reais para a prefeitura para poder construir este condomínio de luxo. Depois de uma primeira votação, vereadores incluíram também outras 4 regiões da cidade, 4 localidades que poderão ser compradas por empresas. Uma delas fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, um lote que hoje é da prefeitura e poderá ser de uma companhia privada. Fica em frente ao edifício B32, na altura do número 3.200, que é um dos prédios mais caros de São Paulo e também do Brasil. Outra via que pode ser privatizada é a quadra da Rua América Central, entre a Rua La Paz com a Adanegre. Também outro local, a Rua Aurora Dias de Carvalho, no Itaim Bibi, e a Rua Olga Lopes de Mendonça, na Vila Leopoldina. Esses locais que podem ser comprados caso essa proposta que está em análise pela Câmara dos Vereadores seja aprovada hoje nesta votação. Rapaz, que coisa, privatização de rua. É isso. Tem uma notícia importante que saiu agora e isso vai mexer com a mobilidade aqui de São Paulo, hein? O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou na tarde desta quarta-feira inconstitucional o decreto do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que proíbe mototáxis na capital paulista. Agora, a gestão municipal tem 90 dias para regulamentar a atividade após a publicação do acórdão, mas pode recorrer em instâncias superiores, vai ter que ir para Brasília. Em seu voto, o relator desembargador Ricardo Dipp citou que existe uma lei estadual, a 18.156, assinada pelo governador Tarcísio de Freitas de junho de 25, que determina que o serviço de mototáxi só pode ser prestado mediante autorização e regulamentação pelas prefeituras nos municípios de São Paulo. Ainda de acordo com o relator, permissões de tipos de veículos e transporte são competência da União e não a leis nacionais que impedem a circulação de mototáxis, seja por aplicativo, outras formas de contratação. A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pelo aplicativo 99. Isso aqui vai para Brasília, viu, Zaidan? Aqui em São Paulo parece que não tem mais jeito, tá? No que diz o TJ, mototáxi vai ser liberado. Desde o início estava na cara que iria para Brasília, principalmente por esse aspecto, né? O que é atribuição exclusiva da União. E no caso de leis de trânsito, veículos que podem circular, serviços de transporte público, isso passa necessariamente pela União. E não pode ser contrariada uma posição da União. A União pode impedir que haja no território nacional. Você não pode ter legislações distintas. Porém, a regulamentação é de cada município. O que está acontecendo na prática? Você vai em vários bairros na periferia de São Paulo, regiões longe do centro, e está lá o pessoal trabalhando com mototáxi. Essa é a realidade que está se impondo, né? Então, que haja uma regulamentação decente. Mas claro que vão recorrer, o assunto vai para Brasília. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Abraço. A gente volta com o Acontece. Amanhã às 3 da tarde vem aí o Resenha. Fiquem na nossa companhia. Valeu, tchau. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate.
Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h02. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate com a sua participação. Fala, galera de hoje. Jogadores acertaram em não dar entrevista na manhã de hoje em forma de protesto pelos salários atrasados. Pergunta para você dar a sua opinião. 97102-1493. 97102-1493. E na sua avaliação, a possível anulação do jogo contra o Anápolis poderia beneficiar, prejudicar ou não alteraria em nada a vida do Guarani? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte, em forma de protesto aos salários atrasados. Jogadores da Ponte não falaram com a imprensa na manhã de hoje, em coletiva que estava marcada pela assessoria do clube. O único a conversar com a imprensa foi o técnico Marcelo Fernandes. Sérgio Rafael e Rodrigo Souza não treinaram com o elenco. Segue no departamento médico e devem desfalcar a Ponte no derby. Já Everton Brito precisará passar por cirurgia no joelho e não joga mais em 2025. Lucas Cândido participou normalmente da atividade desta quarta-feira e fica à disposição de Marcelo Fernandes. Após disputar a Série D pelo Cascavel, Thiago Lopes, o Tiagão, está de volta à Ponte Preta. Zagueiro de 23 anos também foi emprestado ao CSA no ano passado e não entra em campo pela Macaca desde 2023. Thiagão vai disputar posição com Simon, Wanderson, Sérgio Rafael, Darley Santos e Edson. Em entrevista com Alexandre Garuti, diretor do Sub-17 da Ponte Preta, você vai acompanhar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. E o destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes fala sobre reencontro com o Guarani e salários atrasados. Pautas do Guarani. Anunciados oficialmente David Braz, Gemerson e Júnior Brandão foram regularizados no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e estão à disposição de Matheus Costa. Os 3 novos reforços já estão com a delegação na cidade de Sorocaba. Os zagueiros Alan Santos, Diogo Silva e Alisson desfalcam o Bugre no derby, enquanto que Renan Castro e Dentinho foram liberados pelo departamento médico e ficam à disposição.
Diretoria do Guarani realizou 17 contratações durante a janela de transferências que se encerrou na noite de ontem. Foram 9 contratações confirmadas no período inicial da janela, em junho, e outras 8 realizadas entre julho e setembro, dentro do prazo liberado pela CBF para inscrições. Julgamento que pode adiar a primeira rodada da Série C e até mudar a disposição dos grupos do quadrangular final. Acontece na sexta-feira, no Rio de Janeiro. Horário entre 14 e 15 horas. Com o setor gratuito, diretoria do Guarani iniciou a venda de ingressos para o Derby 211 nesta quarta-feira e já anunciou mais de 6 mil ingressos adquiridos. Torcedores com a camisa do Bugre pagam meia entrada em todos os setores do estádio, enquanto os ingressos gratuitos serão liberados no dia do jogo somente para a cabeceira norte, setor visitante. Como não tem visitante, então o setor foi liberado gratuitamente. E o destaque do portal carlosbatista.com.br. Derbys e jogos decisivos. Veja partidas do Guarani que serão transmitidas na tela da Band. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. São Paulo tentou contratar Marcos Leonardo com mais de 10 reuniões e discussões intensas com o Al Hilal. Clube saudita exigia pagamento que o clube paulista não podia arcar, enquanto São Paulo oferecia tempo de jogo ao atleta. Ao final do dia, após proposta rejeitada pelo Al Hilal, o São Paulo encerrou negociações e contratou apenas Rigoni. Pauta 2. Ancelotti volta a falar sobre a ausência de Neymar. Treinador justificou a não convocação no dia 25 de agosto por problemas físicos e foi rebatido pelo jogador, que apontou que o motivo foi técnico. Tema voltou à pauta nesta quarta-feira na Granja Comari. Abre aspas, é normal. Acredito que seja verdade. É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que já fez e também no problema que ele teve. Fecha aspas, disse o treinador italiano. Pauta 3. A FIFA divulgou nesta quarta-feira os valores oficiais da última janela de transferências no futebol mundial entre 1 de junho e 2 de setembro de 2025. O futebol masculino atingiu o recorde histórico, movimentando 9,76 bilhões de dólares, aproximadamente 53 bilhões de reais, 50% a mais que o mesmo período no ano passado. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para você, amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que os 3 reforços que foram anunciados ontem, último dia da janela de transferências
tanto o David Braz quanto o Gemerson e também o Júnior Brandão já estão regularizados no BID da CBF e ficam à disposição do técnico Matheus Costa para o derby do próximo sábado. Pelo lado da Ponte Preta, o meu destaque não tão bom assim, o Rodrigo Souza e também o Sérgio Rafael, que saíram na última partida sentindo lesões, não treinaram hoje no CT do Jardim Olina junto com todo o elenco e aí sim devem ser desfalques para o derby de sábado, Batista. 17:11, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Se os jogadores acertaram ou não em falar com a imprensa ou deixar de falar com a imprensa nesta quarta-feira, em virtude dos salários atrasados, é uma posição do grupo, né, dos jogadores da Ponte, e eu respeito. Afinal de contas, eles trabalham, têm o direito de receber. Tomara que a Ponte, o mais rápido possível, possa efetivamente pagar e deixar a casa em ordem. E pelo lado do Guarani, a história do famigerado, na sexta-feira, julgamento que vai acontecer. Eu não sei, não dá para saber, né? Eu tenho um palpite que não vai dar em nada. Agora, se o jogo for anulado contra o Anápolis, evidentemente a partida vai ter que efetivamente acontecer de novo, não é? E aí pode mudar tudo os cruzamentos da Série C. Vamos aguardar. Eu acho que não dá para falar que vai acontecer prejuízo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas de qualquer maneira, deixa todo mundo apreensivo. Batista. 17:12, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. O Rodrigo Chagas, aquele mesmo ex-jogador que já jogou na Ponte Preta como lateral, né? Ele foi efetivado no Vitória como treinador até o final da temporada. Ele estava como interino, mas agora foi efetivado pela diretoria. E olha só esse caso curioso, né? O Ochoa, aquele goleiro todo mundo conhece, né, do futebol mexicano, ele tinha um acerto com o Burgos, da segunda divisão da Espanha. E daí o que ele fez? Antes de viajar para assinar, ele pediu uma revisão de cláusula e pediu licença para tomar um café. Depois ele sumiu, nunca mais voltou e nem atendeu as ligações do time da segunda divisão da Espanha. O que será que aconteceu, hein, Batista? O que será que tinha nesse café, né? Pediu pra tomar um café, tomou o café e sumiu. O café era mágico, levou ele pra uma outra dimensão. Que café doido esse, hein? 17:14, Derby 211, Guarani Ponte Preta, dia 6 de setembro, às 17 horas no estádio Brinco de Ouro. Um encontro sensacional no primeiro confronto do quadrangular final da Série C no Brasileirão 2025. Todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade do interior do estado, os gols, as vitórias, as derrotas, os personagens de cada jogo, entrevistas com personalidades e jogadores e a opinião dos comentaristas. Derby 211, Guarani Ponte Preta, dia 6 de setembro, às 17 horas. Tudo em destaque aqui com a equipe esportiva de maior audiência do interior do estado, eleita para o hall de notáveis da CESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com e Clínica Upman. Para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. O WhatsApp 0800 591 2223, Clínica Upman.
17 horas e 15 minutos e no programa de hoje tem presentes para você, hein? Olha aqui, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Esse rádio já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. E aí, como é que você faz para participar, hein? Bom, são 2 maneiras. Uma é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, você vai verificar que no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link, vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A outra maneira é pelo site da Rádio Bandeirantes. www.radiobandeirantescampinas.com.br. Entre lá em promoções, você vai ver que tem uma aba lá, promoções. Entre lá, vai aparecer o formulário. Preencha o formulário, é o mesmo formulário lá do YouTube. Tudo igual. E vai para o mesmo lugar, ou seja, não tem diferença. Tanto faz você participar pelo YouTube ou então pelo site. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. O ganhador terá que obrigatoriamente retirar os presentes no dia até o dia 8 de setembro, das 9 até 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Aqui na recepção da Band, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Participe e boa sorte para você. 17h18, mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Elton Grimaldi, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação e manda lá para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman. Para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, 6 de julho de 1952. Majestoso, a ponte com Ciascadeira em Salvador. Manuelito Raul Dias Rodrigues Lanzoninho, depois Isabelino, Ats Monteiro, Lauro Bruninho e Sabará. O Guarani com Paulo Saltori e Palante. Godê, Clóvis, Gambadido, Augusto, Romeu, Piolim e Hélio. Depois China. Com 30 segundos, Lanzoninho foi à linha de fundo, cruza. Yates Monteiro acerta um chute a meia altura, sem chance para o goleiro Paulo. Ponte 1-0. Guarani vai para cima e Ciasca, goleiro da Ponte, faz grandes defesas. Final do primeiro tempo, o goleiro bugrino Paulo rebateu e a bola vai para o alto. E no rebote, Manuelito passa para Ats Monteiro, que avançou e chutou para fazer 2-0. Começa o segundo tempo, Bugre tenta agredir e China chuta no travessão de Ciasca. 9 minutos depois, Lanzoninho cruzou e Ats Monteiro de cabeça faz 3-0. E aos 23, Ats Monteiro chuta, a bola desvia no bugrino Saltori e sobrou para Sabará fazer 4-0. Ats Monteiro era recém-saído do juvenil da Ponte. E em março de 1953, 8 meses depois desse derby, Ats Monteiro foi para a Portuguesa, onde marcou época com Pinga, Julinho Botelho, Simão e companhia. E depois o Ats foi para o Fluminense, chegou a jogar com Tele Santana e voltaria para a Ponte em 59 numa rápida passagem. Ats Monteiro foi também campeão amador invicto estado com a Ponte num time dirigido por Mestre Nico. Ats Monteiro era eclético, foi também um grande jogador de basquete e conquistou com a Ponte Preta em 1951 o título de campeão do interior num time de basquete que tinha como técnico o lendário Renato Rigueto, que foi árbitro de basquete, tendo participado de 4 Olimpíadas. Em 1972, Renato Rigueto apitou em Munique a final entre Estados Unidos e Rússia. Essa matéria, esses detalhes, foram publicados no Correio Popular de 9 de julho de 2023, escrita pelo Dr. Jorge Alves de Lima, advogado, um autodidata, foi presidente da Academia Campinense de Letras, onde ocupa a cadeira número 2, e também membro da Academia Paulista de História. Fica aqui a nossa lembrança e as homenagens aos familiares e amigos de Ats Monteiro, que faleceu na semana passada aos 93 anos. 6
de julho de 1952, majestoso, Ponte 4, Guarani 0, com 3 gols dele, Ades Monteiro. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Dia 6 de setembro, além de ser o dia do grande derby campineiro, é o Dia Internacional do Sexo. E a Clínica UpMan tem uma condição muito especial para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar seu desempenho e sua performance sexual. Para saber mais, ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica UpMan, a número 1 em saúde masculina. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h27, hoje até às 19h30, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Bem, já tudo sobre o derby 211, informações de Guarani e Ponte. Mas antes, você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço para você. Um abraço aí para todos os amigos que estão com a gente no Esporte em Debate. Vamos lá pro Fala, galera. Dessa quarta-feira, hoje é dia 3. Jogadores acertaram em não dar entrevista na manhã de hoje, em forma de protesto pelos salários atrasados? Acho que não. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque quando o jogador fala, ele não fala com a rádio, com a TV, com o portal de internet. Ele fala com o torcedor do seu time, que quer saber como é que está a expectativa, como é que está a preparação, o clima. E aí ele faz greve de fala. Aí o torcedor fala, será que vai fazer greve de bola também? Então não é o melhor caminho. Claro que chama a atenção da mídia. Nós estamos falando aqui a respeito. Mas eu não acho que é o melhor caminho, não. Não resolve nada e ainda deixa o torcedor ainda mais apreensivo. E privado de ouvir os atletas do seu time de coração.
e o Fala Galera do Guarani. Na sua avaliação, a possível anulação do jogo contra o Anápolis poderia prejudicar, beneficiar ou não alteraria nada a vida do Guarani? Não. Precisaria saber o seguinte: anulou, certo, mas vai ter outro? Nós não temos a sentença ainda. Por isso, uma possível anulação e marcação de um outro jogo, precisaríamos ver os cruzamentos direitinho, mas a princípio, se o Guarani ganhar o jogo de 1-0, se tiver outro jogo, se for anulado o jogo, não tem nada. É tudo especulação por enquanto. O julgamento é sexta-feira às 10 horas da manhã. Em tese, para mim, o Guarani ganhando o jogo, caso seja marcado um outro jogo, ele sai de um grupo muito difícil, que é esse onde estão as equipes do Náutico, do Brusque, da Ponte e ele próprio Guarani. Em tese, só teoria, mas teríamos que fazer um melhor estudo para ver a nova configuração dos grupos, mas numa primeira análise beneficiaria o Guarani. 17h32. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida mesmo. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. 17h34, ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Com relação ao julgamento, né, do jogo Guarani e Anápolis, o que mudaria para o Guarani? Para mudar alguma coisa, no próximo jogo, o Guarani teria que perder de 3-0. Por quê? Anulando o jogo, o Guarani passaria a ter saldo 2. Saldo 2, para ele mudar de grupo, que era o interessante, ele teria que perder de 3-0. Porque o Guarani marcou mais gol que o Floresta. Então, se o Guarani não tomar 3 gols, e não pode marcar nenhum, não mudaria nada, continuaria no mesmo grupo. E eu acho que ficaria uma coisa meio vexatória, né? Você perder de 3-0 para mudar de grupo propositalmente. O que vocês acham? Edson Lencioni, Chácara Primavera. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, pessoal da Band. A diretoria da Ponte está fazendo o script certinho para perder o derby, né? Mas eu confio nos jogadores, cara. Eu não sei porquê, eu acho que essa rapaziada aí vai, apesar de tudo, né? Apesar de não receber, os caras vão jogar e eu acho que eles vão subir com a Ponte.
independente de diretoria, né? Que já deu também, né? Vamos lá, rapaziada, vamos lá que honra o nosso nome, depois vocês vão ser reconhecidos, não, se não for aqui, em outros lugares. Abraço. Abraço, obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde a toda a equipe Band de Campinas. Sobre a pauta aí de se vai prejudicar ou não, obviamente vai prejudicar. O Guarani vem no ascendente, vem treinando bem, vem entusiasmado com a sua torcida, enchendo a casa, já são 6, 7 mil ingressos vendidos, se não for mais, entendeu? Vai colocar mais de 20 mil pessoas sábado, isso aí vai dar um gelo, né? Isso aí vai beneficiar os caras lá em cima, né? O Guarani vai prejudicar, entendeu? Totalmente. Torcer, rezar para que esse jogo seja no sábado, e vai ser no sábado. E vamos para cima, Bugrão. Ricardo do Centro Campinas, Ricardo Bebê do Centro Campinas. É nós que tá. Valeu, um abraço, 17h36. Continue mandando para cá suas mensagens. Já, mais mensagens no ar. 97102-1493. 97102-1493. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso que invade a casa inteira. Cheiro de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves, peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. São combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes! 17h38. Informações do Guarani. Chegando Breno Beretta. Alô, bebê, diz aí. Bom, Batista, vamos falar de ingressos, né? Até porque venda a todo vapor começou hoje às 8 da manhã e às 2 da tarde o Guarani já tinha divulgado que 6 mil ingressos já tinham sido vendidos, comercializados nas bilheterias do estádio Brinco de Ouro da Princesa, de forma online também. Eu vou passar os valores dos ingressos. Vale lembrar que as bilheterias não fecharam ainda. As bilheterias fecham 6 da tarde, ou seja, hoje começou às 8 da manhã até às 6 da tarde, amanhã quinta-feira, mesmo horário, sexta-feira também e no sábado, a partir das 8 da manhã até a hora do jogo, às 5 da tarde, as bilheterias vão funcionar no Brinco. Quais são os valores? R$10 com a camisa do Guarani para o tobogã, R$5 a cabeceira de entrada, que é a cabeceira sul com a camisa do Guarani, R$20 o tobogã inferior com a camisa do Guarani também, e a vitalícia R$20 também com a camisa do Guarani, quem não tem o acesso R$30. Quem está nos acompanhando no YouTube está vendo aí a imagem, né, que está sendo divulgada nas redes sociais do Guarani com os valores. Cabeceira norte, que é a cabeceira dos visitantes, como é jogo de torcida única, será para a torcida do Guarani e será gratuita a cabeceira norte. Só que os torcedores só poderão trocar
esses ingressos a partir de sábado, por conta do sócio campeão, né? O sócio campeão tem até sexta-feira, no fim do dia, para fazer o seu check-in, e a partir de sábado, os ingressos que sobrarem para a cabeceira norte podem ser adquiridos pelos torcedores, mostrando o CPF, um documento original nas bilheterias. Um CPF dá direito a 2 ingressos. Qual que é a expectativa? A carga total no Brinco hoje, cerca de 20 mil torcedores. A expectativa é essa, que esgote a carga de ingressos para o derby do próximo sábado às 5 da tarde. Ou seja, a expectativa de 20 mil torcedores bugrinos para esse jogo tão importante da segunda fase diante da Ponte Preta, a primeira partida dessa segunda fase da Série C. É claro que o Guarani quer começar com o pé direito, esse é o objetivo dos jogadores, da comissão técnica bugrina, e eles estão nesse momento realizando treinamentos lá na cidade de Sorocaba. Amanhã tem mais um dia de treinos em Sorocaba e sexta-feira os jogadores voltam para Campinas para realizarem o último trabalho no estádio Brinco de Ouro. Antes da viagem, que foi ontem, o Bruno Santos, atacante do Guarani, falou desse bom momento que ele vive e também da classificação do Bugre, até projetando o adversário do próximo sábado, a Ponte. Cara, primeiramente é agradecer a Deus, né, por tudo que a gente viveu até aqui. Eu cheguei num momento muito conturbado aqui do time. Fico muito feliz com a classificação. Acho que o mais importante era a classificação, né, que é o primeiro passo que a gente tinha que ter dado na competição. E com a chegada do Matheus, acho que o nosso futebol evoluiu muito, sabe? A gente sabe também que tem muita coisa para melhorar. Nessa fase de mata-mata agora vai ser um outro campeonato, um outro estilo de jogo, e a gente tem que impor o nosso jogo e para a gente buscar, né, o tão sonhado acesso. O sentimento é sempre muito bom, cara. Eu sou um cara que eu trabalho muito, todos vocês sabem disso. Sou um cara que me dedico bastante, mas desde quando eu cheguei aqui eu sempre frisei que mais importante do que eu fazer gol é o Guarani ganhar os jogos, entendeu? E graças a Deus a gente conseguiu fazer 5 bons jogos, conseguimos a tão sonhada classificação e agora vamos para essa batalha aí pro tão sonhado acesso. Acho que os gols são coisas naturais que vão acontecer ali, sabe? Eu acho que independente de quem fizer o gol, como eu sempre frisei e vou continuar frisando, que o mais importante é o Guarani estar ganhando, porque o mais importante para todo mundo aqui é o acesso pro Guarani. Com certeza, agora é outra competição, quem pontuou bastante ou quem pontuou pouco, não importa, todo mundo vai começar do zero de novo. Eu acredito que vai ser jogos difíceis, muito mais difíceis do que a gente enfrentou, com todo respeito ao que já passou, mas a gente tem que buscar trabalhar firme, ter sabedoria nos jogos, porque pontuar é importante. E se Deus quiser, a gente vai conseguir esse tão sonhado acesso para o Guarani. Cara, a expectativa é sempre a melhor possível, mas eu acredito que independente do jogo que for, a gente tem que jogar para vencer, entendeu? Independente de quem está do outro lado, quem vai vir jogar contra a gente tem que ter um único pensamento, sabe? Eu acho que não tem essa de, porque o jogo é mais importante, não. O jogo mais importante é o jogo que vai vir, que está por vir, entendeu? E a gente tem que viver isso a cada dia. Isso aí, mano, é sem palavras. A gente sabe que o torcedor é o 12º jogador, né? É quem nos incentiva, é quem nos apoia, é quem nos dá o up a mais, e a gente fica muito feliz. Espero que eles possam vir para nos contagiar com apoio, entendeu? E se Deus quiser a gente vai conseguir um bom resultado para começar com o pé direito. Bom, tá aí a palavra do Bruno Santos, né, atacante do Guarani, confirmado no time para esse jogo tão importante diante da Ponte Preta. Ele jogou diante da Macaca na primeira fase, passou batido porque o gol foi do Mirandinha, né? O gol importante que o Guarani marcou no estádio Moisés Lucarelli, e esse será o primeiro derby de 2025 realizado no Brinco de Ouro, né?
O que falar a respeito da escalação do Guarani? Ainda é cedo até para arriscar uma escalação, por quê? Porque o treinador, o Matheus Costa, está fazendo alguns trabalhos com bola fora de casa, lá em Sorocaba, para tentar definir esse time do Guarani que vai entrar em campo diante da Ponte. Uma coisa é certa, né? Ele vem colocando o time no esquema 4-3-3. Então ele deve manter esse esquema desde quando ele chegou, e o primeiro jogo dele foi justamente contra a Ponte, né? Então ele deve manter esse esquema 4-3-3 bastante ofensivo. Com relação à zaga, Alan Santos está fora do jogo, ele tem uma contusão muscular de grau 2, ou seja, está fora muito provavelmente da sequência da Série C do Brasileiro, né? É uma contusão que requer pelo menos um mês e depois teria a transição, então muito difícil a volta do capitão Alan Santos, que é um dos jogadores mais importantes desse elenco. E quais são os atletas que o Matheus Costa tem à disposição? O primeiro zagueiro que vem ficando no banco é o Márcio Silva, só que ele não inspira confiança alguma, até porque das partidas que ele entrou, ele foi muito mal, e a gente até falou durante os jogos aqui na Rádio Bandeirantes. O David Braz acabou de ser contratado até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Qual que é a situação do David Braz? Ele não joga desde fevereiro, mas pelo que eu sei, ele foi contratado para jogar. Então existe a possibilidade dele já entrar em campo, dependendo do desempenho nos treinos dessa semana, ele que já está treinando lá em Sorocaba, então existe a possibilidade dele jogar ao lado do Rafael. Agora, além do Márcio Silva e também do David Braz, qual uma outra possibilidade que eu estou imaginando? O Cadi tem mais características de zagueiro do que de volante. Eu acho que ele poderia ser improvisado, mesmo sendo um jogo importante, na zaga do lado do Rafael, porque ele é mais confiável do que as outras opções que o Guarani tem para a zaga, por exemplo. Agora, nas demais posições, o Caio Melo, que vem sendo reserva, existe a possibilidade dele ser liberado pelo departamento médico, ficar à disposição do técnico Bugrino. Um outro jogador, né, que acabou se contundindo, o Renan, na partida que ele jogou, ele sentiu uma fisgada, então existe a possibilidade, uma fisgada na coxa, existe a possibilidade dele não jogar. Ele vem fazendo tratamento de não ficar à disposição, mas tudo vai depender do departamento médico. E o Dentinho? Dentinho torceu o tornozelo, mas também existe a possibilidade dele ficar à disposição do técnico Bugrino para esse jogo. Dos outros jogadores que chegaram, né? O Júnior Brandão, esse atleta, o Matheus Costa já conhecia ele do Operário. Então foi uma indicação do Matheus Costa, centroavante que estava na Indonésia. E ele vem para o Guarani já para ficar à disposição, já está por lá. O Gemerson chegou hoje. O Gemerson, ele, apesar de ter atuado no Operário, ele chegou no Operário no ano passado. E eu até questionei algumas pessoas de dentro do Guarani qual que é a situação. Eles já vinham monitorando o Gemerson, que é um meia atacante, joga pelo lado direito. É uma possibilidade para jogar ao lado do Diego Torres ou para entrar no segundo tempo, até porque quando o Isaac sai, o Isaac não tem substituto hoje no time do Guarani como meia. Então o Gemerson chega como essa possibilidade também. São jogadores aí interessantes que já estão à disposição do Matheus Costa, se ele quiser contar. Inclusive já estão no bid da CBF, viu, Batista? 17h49. Quero ouvir os comentaristas, mas antes, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces, pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também chopp Brahma, geladíssimo, de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos
diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com e sem álcool e as deliciosas sobremesas que você só encontra no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E ainda, olha só, tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Começo com você, Tigrão. Me parece que o calcanhar de Aquiles é justamente o setor defensivo, notadamente para o companheiro do Rafael Rodrigues. Problema seríssimo para o treinador. Ele tem jogadores que estão contundidos, não tem condição de atuar. Caso do Alisson, Diogo Silva. E ele tem à sua disposição jogadores que não estão correspondendo, como é o caso do Márcio Silva, como colocou aí o Breno Beretta. Entrou no último jogo diante do Tombense e foi muito mal. E aí, quem mais que ele tem aí disponível? Tem o Titi, que estava indo muito mal na Copa O Titi Paulista. foi embora, Batista. O Titi foi embora? O Titi foi embora. Foi tão mal que foi embora. Quem que está disponível, então? Eu vou pegar todos aqui. É o Lucas Rafael, um dos que está disponível. O Diogo Silva está machucado, né? Vou pegar aqui o elenco inteiro. Eu tenho todos os zagueiros Silva aqui. está à disposição. O Diogo Silva e o Alisson estão machucados, né? Estão em transição aí eternamente, podemos dizer assim. Então, só tem o Léo Coutro. Só tem o Léo Coutro. Léo Coutro. Olha e o aqui, Márcio Silva. o Léo mas Coutro, se um o jogar, Lucas Rafael. Mas um é o Rafael. O Rafael é o titular. o Rafael Rodrigues é titular. Aí Não, o precisaria Lucão. Oi? Lucas Esse é o Lucão. Tem o Rafael e o Lucas Rafael. Rafael Rodrigues o Lucas Rafael titular. é um dos que tá disponível. Então, o Lucão, Breno, que é o Lucas Rafael, ele já foi titular. Mas aí falhou num jogo ou outro e caiu em desgraça. Mas é um cara que já deu liga aí, já casou a zaga com o Rafael Rodrigues. É uma opção, né? É uma opção. Agora, queria que você confirmasse, não os contundidos, mas os que estão em condições de jogar e inscritos, quais são exatamente as opções para a gente dar uma costurada aqui. Márcio Silva, Lucas Rafael, o Léo Coutro e também agora o David Braz. E aí, Tigrão, hoje... E uma outra opção que eu coloquei também, eu coloquei o Cadi por ele ter características de zagueiro, né? Assim como na Ponte, por exemplo, o Arthur atua como zagueiro, eu nunca vi o Cadi de zagueiro, mas ele em campo tem característica de zagueiro, né? Mas ele joga tão enfiado entre os zagueiros como um primeiro volante recuado, quando o Guarani é atacado, ele praticamente vira um terceiro zagueiro. Eu acho que não teria dificuldade nenhuma para se adaptar. Léo Coutro, eu, a princípio, não escalaria, muito tempo sem jogar. O mesmo se aplica ao David Braz, que está há 7 meses sem jogar uma partida oficial. Pode ter feito pelada aí, churrasco de fim de semana, solteiro e casado, é diferente, né? 7 meses, é muita coisa. Apesar de toda a sua experiência, jogador cascudo, time grande, né? Fluminense, Santos, principalmente, onde ele surgiu muito bem, apareceu lá muito bem. Essa do Cadi pode ser uma boa, né?
Eu acho que a falta de ritmo do David Braz conspira contra ele. O Léo Coutro eu não escalaria, até também é um jogador limitado e também há muito tempo sem jogar. E essa do Lucão, né? O Lucas Rafael, esse cara já foi titular do Guarani. Já foi titular, teve bem. Foi titular nas primeiras rodadas da Série C, Tigrão. As 4 primeiras rodadas ele foi titular. Como o time estava muito mal, elegeram alguns vilões. Elegeram algumas vítimas, entre aspas, para tirar do time. Mas naquela época em que o Guarani perdeu logo de cara as 3 primeiras, se fosse para ver assim com critério e tivesse reposição à altura, teria que trocar o time inteiro. Então esse Lucão já tem um residual, Lucas Rafael, com o Rafael Rodrigues. Até era uma confusão aí para narrar, né? Rafael Rodrigues, Lucas Rafael, Rafael Rodrigues, Rafael com Rafael, Lucas Rafael com Rodrigues, é um inferno. Mas eles têm um residual de entrosamento, né? Tem sim. Então, ô Tigrão, pode ser uma opção, como não? Aliás, ele entrou lá no jogo contra o Tombense, não entrou no finalzinho? Tem mais um, Tigrão, que eu tinha esquecido, o Alisson, que atua tanto como zagueiro quanto lateral direito. O último jogo dele foi contra o Náutico, aquele jogo que o Guarani perdeu. Ele joga de zagueiro também, zagueiro e lateral direito. Ô Breno, o Alisson tá machucado, tá entregue ao departamento médico. Machucado. Esse tá machucado, esse eu nem listei aqui. Aliás, tem 2 machucados, né? Ele é aquele que veio lá do Botafogo que operou o joelho, né? O Diogo Silva. Não, o Diogo Silva não, então o Diogo Silva não é o Diogo tá Silva machucado que veio também. do Botafogo. O Márcio Silva tá à disposição. Mas você, pessoalmente, que de vez em quando filma o treino do Guarani com aquele drone seu, que ninguém nos ouça. O Breno põe um drone lá, depois ele fica olhando. Duro é para ver quem é o jogador lá de cima sem número, né? Mas ele tem meio olho de águia. Ele diz que o Márcio Silva ele não quer, não. O pessoal vai pensar que é verdade. Que operou o joelho. Operou o joelho, veio do Botafogo. Teve o infortúnio aí de romper o cruzado. Aí ficou um tempão fora. Jogou muito pouco também. Bom, resumindo. Sim, para não queimar muito a pestana, Batista. Você falou de calcanhar de Aquiles. Acho que é o Aquiles inteiro o problema. Não é só o calcanhar, não. Já deu problema na lombar do Aquiles. Já deu na nuca, né? Que o problema do Aquiles foi no tendão de Aquiles, né? No calcanhar. Por isso que a gente fala, é o calcanhar de Aquiles, é o ponto nevrálgico. É onde deu o problema, onde existe o problema. Onde ele se feriu de morte, né? Então a gente fala calcanhar de Aquiles. Aí quando estoura aí essa parte aí perigosíssima para um jogador de futebol, como aconteceu com o Bruno Mendes, num lance sozinho, aconteceu também com o goleiro do Santos, né? Foi pegar uma bola tranquila, assim, sem maiores consequências. Pisou meio num buraco em falso, rompeu o tendão de Aquiles. E aí quando a gente fala que tem um problema, a gente fala que é o calcanhar do Aquiles. Mas aí tá o calcanhar, a lombar, a cervical e a panturrilha. Tá tudo enrolado. Isso aí porque a Tétis, que era uma deusa, mãe de Aquiles, ela batizou ele no rio e segurou ele pelos pés. Porque ela foi orientada para batizá-lo dessa maneira, ele se tornaria imortal. E realmente ele se tornou imortal. Mas só que onde ela segurou para poder banhá-lo no rio, que era um rio mágico. Isso aí está no livro, onde conta a história da guerra que durou 10 anos entre gregos e troianos. Então, quando ela mergulhou ele no rio, onde ela segurou, aquele ponto onde ela segurou, que é o calcanhar, ali ficou vulnerável. E o Paris,
que é quem iniciou essa guerra toda. Ele descobriu isso e atirou uma flecha que atingiu o calcanhar de Aquiles e matou o Aquiles. Ele foi ferido de morte no calcanhar. E então, por causa do calcanhar, ele não ficou imortal, né? Eu já ia te perguntar, tá morando onde o Aquiles? Porque você disse que ele foi batizado de ponta cabeça lá e ficou imortal, né? Tá morando onde esse filho da mãe? Mas não. Depois acertaram o calcanhar dele que não estava fortalecido com a água mágica do rio. E aí mataram o cara. Mas no caso da zaga do Guarani, tá do calcanhar até a lombar. Panturrilha, passa pela virilha, adutor, posterior, tá tudo. Porque é um problema. Eu acho que, assim, né? Sabe por que é ruim a gente não ver os treinamentos? Porque tudo isso o Matheus Costa está vendo. Essa semana lá em Sorocaba, hoje, já viu ontem, vê amanhã ainda. Tá treinando, tá vendo a melhor opção, tá vendo o que casa. Se o David Braz estiver fininho e tiver com bom ritmo, tiver com arranque, tiver fazendo a cobertura legal, conseguindo sair para a caçada, né, com boa noção de tempo e de espaço de bola, eu acho que estaria resolvido o problema. Só fica contra ele, para ser a primeira opção disparada, o fato de estar muito tempo sem atuar. Mas não quer dizer nada, tem jogador que fica 9 meses aí afastado e por contusão, que não é o caso do David Braz, aí não treina, não bate na bola, não faz nada. Aí faz a fisioterapia e faz uma transição e aí volta, tem uma hora tem que voltar. Então ele não jogou, mas não é por contusão. Ele não vinha jogando por opção do treinador do Mirassol. Perfeito. Depois saiu. Então eu acho que se... Até eu bati um papo em off com o Breno, que se ele fizer uma boa semana de treinamento e tiver no peso, bacaninha, tal, subindo bem, se posicionando bem, cobrindo eventualmente as costas de um ou de outro lateral, quer dizer, quando precisou sair no treino aí para a caçada, chegou junto, tá tendo uma boa saída de bola, ele tem inclusive uma boa saída de bola, às vezes ele sai arrastando a bola, ele tem essa característica, é um cara que já jogou muito bem, especialmente no Santos, um cara cascudo, de time grande. Se ele não tiver com muita cartucheira é aquele baconzão, né? Aquela manta de bacon que fica do lado aqui, em cima dos rins. Se ele não tiver com muita cartucheira e muita barriga, tiver no peso bacanão, enxutão e tiver com um bom tempo de bola, tiver fisicamente aguentando a marimba, dando pique, conseguindo fazer a cobertura, ele passa a ser a opção número 1. É isso que eu penso, Batista. Para você ver como é que foi providencial a contratação dele, como é que está carente na posição o Guarani, quando um dos dois titulares estão fora, né? Casos do Rafael Rodrigues, né? E também do Alan Santos, que agora praticamente está fora do campeonato. E para você, CH, como é que você vai montar esse sistema defensivo do Guarani para o derby? Eu tenho uma convicção, não seria de maneira nenhuma com o David Braz. Aliás, eu não teria nem contratado esse jogador. Mas já que o Guarani escolheu, boa sorte a ele. Se ele tiver condição, que ele entre e arrebente, seja o melhor jogador da zaga. E desejo que ele seja capitão do Guarani. É isso que eu desejo para ele, mas eu não acredito. Eu conheço o David Braz há muito tempo. Então eu começaria da seguinte maneira. Daqueles que estiverem em ordem, disponíveis e com preparo físico, eu escalaria qualquer um desses que os amigos já comentaram, menos o David Braz. E sobre o jogo, acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais. Eu não acredito em grandes mudanças em relação à escolha do time titular, só esse probleminha na zaga. O Cadi também ali é interessante, mais interessante do que colocar o David Braz em começo, Batista. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de sua confiança
e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar peças para o seu carro, para o seu veículo. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Batista. Oi, bebê, pode falar. Só para completar uma informação, né? Existe até um Instagram que é o seguinte, @corredor_verde GFC, @verde GFC, e a torcida do Guarani está organizando mais um corredor verde. O que isso significa? Quando chega o ônibus no estádio, quando chegar o ônibus no próximo sábado, 2 horas antes do jogo, uma festa grande para o ônibus, para os jogadores, a comissão técnica do Guarani. E eles dizem o seguinte aqui, ó: vocês estavam com saudades do corredor, agora chegou a nossa hora e estamos de volta. No próximo sábado teremos mais um derby e iniciaremos a nossa caminhada rumo ao acesso. Para a festa ficar ainda mais completa, pedimos a colaboração de todos. O que eles querem comprar? Fumaça e também pisca. Quem puder ajudar, o Pix é o seguinte: corredorverdegfc, tudo junto, @hotmail.com. corredorverdegfc, tudo junto, @hotmail.com. A torcida do Guarani programando a festa do Corredor Verde para quando chegar o ônibus no Brinco no próximo sábado, ali por volta de 3 horas da tarde, Batista. E só com relação ao David Braz, hoje na tela da Band nós tivemos lá um bate-papo a respeito desse jogador. E aí o Gleger e o CH disseram, não vai jogar, tá chegando agora e tal, e etc. E aí eu disse o seguinte, olha, não tenham essa convicção, porque o treinador não tem, os zagueiros que tem à sua disposição são os zagueiros que não são confiáveis. Então, o jogador que está chegando, esse não jogou ainda. Então, provavelmente, vai para o jogo. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Confiança e Bahia. Hoje, 9h30 da noite, Arena Batistão em Aracaju. Jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Confiança que não se classificou para a segunda fase da Série C e o Bahia que está na Série A. O provável Confiança do técnico Luizinho Vieira com Alan no gol, Wellington, Eduardo Moura, Valdo e Ayrton, Renilson, Luiz Otávio e Vitinho, Ronald Camarão, Brenner, Camilo e Neto. O Bahia do técnico Rogério Ceni, Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro, Cauli, Thiago e William José. Apita o jogo pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima. O árbitro de vídeo será Gilberto Rodrigues Castro Júnior. A bola rola, portanto, na Arena Batistão. 9h30 da noite tem o primeiro jogo da Copa do Nordeste, Confiança e Bahia. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h11, Esporte em Debate hoje até 19h30. Participe e mande para cá via o WhatsApp 971021493. 971021493, a sua participação. E hoje tem presentes. Hoje nós temos aqui para você 4 ingressos do Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Rádio que já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Repito, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil. 2 maneiras para participar. Uma pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, canal de vídeos, aí lá no chat tem um link. Clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A outra maneira é pelo site da Rádio Bandeirantes. É radiobandeirantescampinas.com.br. Vá até promoções e preencha o formulário. Vai tudo para um único lugar e aí é um sorteio eletrônico. E o ganhador terá até o dia 8 de setembro para retirar os presentes aqui no Complexo de Comunicação da Bandeirantes, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30, até o dia 8. E aí você terá que trazer um documento que contenha o seu CPF. Participe e boa sorte para você. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, o nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos,
e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Bandeirantes. 18h15, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato tá chegando no pedaço, diz aí, Pedrão. Da Ponte Preta, né? A Ponte Preta treinou hoje pela manhã no CT do Jardim Olinda e antes do treinamento estava previsto uma entrevista coletiva com alguns jogadores. A assessoria da Ponte não informa anteriormente quem vai falar, porém chegando lá, eu estava presente lá no CT do Jardim Olinda, outros colegas de imprensa também, e próximo assim do horário de começar a entrevista, todos nós que estávamos ali fomos informados pela assessoria que os jogadores fizeram um acordo entre eles, entre o próprio grupo de jogadores, que não iriam falar enquanto os salários não fossem pagos. Isso é uma determinação, um acordo entre os próprios jogadores, e eles decidiram e informaram que não iria conversar. E aí os outros colegas de imprensa também, perguntamos se o Marcelo Fernandes não poderiam falar, e aí a assessoria de imprensa liberou e o Marcelo Fernandes concedeu entrevista coletiva pra gente, e ele falou um pouco desses 3 últimos jogos à frente da Ponte Preta, o que ele conseguiu implantar da ideia dele, do estilo de jogo dele neste time da Ponte Preta. Temos que lembrar, né? Eu já sempre faço questão de falar, o trabalho do Alberto foi muito bom aqui, entregando o clube com 27 pontos. A gente chegou e procurou aplicar nesses 3 jogos, principalmente a pressão pós-perda, né? A intensidade está um pouquinho maior, isso melhorou bastante, foi gradativo nessas 3 partidas. E é isso, os jogadores estão completamente, como eu falei, comprometidos, estão muito à vontade comigo, eu também me sinto muito à vontade com eles, acho que tem sido legal e estamos preparados. Acho que mudar a gente não tem, a gente aplica aquilo que a gente tem como conceito, a gente aplica e graças a Deus eles estão assimilando muito bem. E quem ganha com isso é a Ponte Preta para esse quadrangular final. E o técnico da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes, também fez uma análise sobre esses 3 jogos aí à frente da Ponte Preta, em que ele conquistou 3 vitórias. Não, sem dúvida, né? Cheguei na Ponte Preta, fui muito bem recebido por todos, né? E a gente teve esses 3 jogos que era para confirmar nossa classificação. Graças a Deus vieram 3 vitórias. Um grupo muito empenhado, um grupo totalmente voltado e comprometido com a Ponte Preta. Eu estou muito feliz com isso e com certeza a confiança com essas 3 vitórias está muito grande, mas sempre com o pezinho no chão, sabendo que a gente não pode vacilar nenhum minuto, os jogos são de detalhes e o quadrangular vai ser muito difícil, mas a Ponte Preta está muito preparada para conseguir um grande resultado. E o Marcelo Fernandes, que assumiu a Ponte Preta poucos dias depois de deixar o Guarani, maior rival da equipe da Ponte Preta, ele fez uma projeção, o que ele pensa sobre o derby do próximo sábado, o derby 211. Projeção é um derby, é um clássico nacional, muito falado, né? E não vai ser diferente dos outros. É um clássico onde são 2 equipes da cidade, onde cada uma vai querer seu espaço, sua vitória. E a Ponte Preta está muito engajada a conseguir um grande resultado lá. Estamos muito preparados, sabemos que vai ser um jogo difícil, um adversário difícil, mas que a Ponte Preta está muito preparada e consciente que pode chegar lá e conseguir um grande resultado. Batista, e a Ponte Preta vem utilizando muitos garotos da base neste atual elenco da Macaco. Marcelo Fernandes promoveu alguns jogadores que vinham das categorias de base para o time profissional. E hoje no Esporte em Debate estamos recebendo o diretor do Sub-17 da Ponte Preta, Alexandre Garuti. Garuti, boa noite para você, um grande prazer estar falando com você e obrigado por atender aqui a Bandeirantes. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rita. Boa noite, João. Boa noite, Breno. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer em atender a Ponte Pretana e os ouvintes da Rádio. Ô Garuti, eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, para a grande torcida Ponte Pretana, um pouco da sua história, da sua trajetória como diretor da base aí da Ponte Preta e fazer uma outra pergunta, se algum desses garotos que estão hoje no profissional, se você trabalhou com algum deles nas categorias de base. Pergunta, eu estou na Ponte Preta na categoria de base desde 2019, né? Começamos lá atrás, 11 no sub e desenvolvendo toda a categoria de base até o passei pelo sub-15
e agora estou no sub-17, né? É uma escola, né? A gente fala que tem categoria de base para atleta, mas base também para diretor também. E praticamente todos os atletas hoje estão adentrando o profissional, né? O Pedrinho, o Matheus, o Caio, né? Os principais. Sim, todos começaram lá atrás, né? Pra você ter uma ideia, Caio na corrente sub-14. O Pedrinho desde sub-11, né? Então, trabalhar com categoria de base é um trabalho de médio e longo prazo e que estamos agora cumprindo aí a nossa digamos, de médio e longo prazo, entregando a atleta nacional. E o Sub-17, categoria que você é o responsável agora, quais competições o Sub-17 está disputando nesse momento? Hoje o Sub-17 da Ponte, hoje nós estamos na terceira fase. Né? Nós estamos na terceira fase. Na classificação geral, nós estamos em segundo lugar, atrás do ponto apenas do Palmeiras, que é o geral. Nós estamos invictos, uma segunda melhor defesa do campeonato e o artilheiro do campeonato. Batista, Alexandre Garuti, diretor do Sub-17 da Ponte Preta, ao vivo com a gente. Eu só vou pedir, o Garuti, que você desligue, que a gente vai refazer essa ligação, tá picotando muito e tá prejudicando a sua entrevista, ok? Ok, sem problema, Batista. Interessante, né? Agora, no fim, na resposta dele melhorou. Vai entender. Mas vamos refazer, portanto, a ligação. E aí vamos continuar conversando aqui com o Alexandre Garuti. Mas antes, para tudo aí, porque o assunto é muito importante. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até perguntar, e a velocidade? Meu amigo, a velocidade já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Tá trabalhando de casa e precisa de performance total? Vai de Giga Home Office. É produtividade lá em cima e a sua carreira voando. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? O Giga Esportes e Cinema é para você, meu amigo. Grandes histórias e grandes jogos no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado ou o celular, o Giga Gamer entrega para você a velocidade e a estabilidade que você precisa. Então, esse é o pacote que você precisa, parceiro. E para quem quer internet segura, divertida, para a família inteira, tem o Giga Família, com um conteúdo adequado para os pequenos e tranquilidade para os pais e responsáveis. Ah, quer tudo isso num plano só? Então vai de Giga Black. Giga Black é uma experiência exclusiva, completa e sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. Então, corre lá no site agora. Acesse desktop.com.br ou então ligue 0800 100 0102 para assinar. Desktop sempre ao seu lado. Alexandre Garuti já está de volta conosco. E aí, Garuti, tá ouvindo bem? Perfeitamente. Mas continua picotando. Pedi para você falar um pouquinho longe do celular. Talvez a gente consiga melhorar aí o seu som. Ótimo. Isso, agora ficou legal. A Ponte não tem mais a sede da base lá em Jaguariúna. Isso desde o ano passado, né? Ou desde 2023. Acho que foi 2023. E como é que a Ponte está se virando com relação à base, hein, Garuti? Hoje, Batista, para fazer mais de 80, atletas ficam alocados. Temos todas as infraestruturas do nosso CT, que éramos CT majestoso. E utilizamos a estrutura que temos do estádio, refeitório, tudo mais.
Então ficamos todos numa Majestoso dessa vez. E lá no CT são obras que estão sendo feitas. Há uma possibilidade de um futuro próximo de haver uma integração da base com o time de profissionais, o que isso, sem dúvida, significa um avanço e é muito bom, né? Não, é perfeito o raciocínio, né? Quanto mais houver a categoria de base, né? Isso é importante para muita proposta de tudo. Você pode verificar agora com a participação do novo do Marcelo, verificando a subida automática de atletas. Infelizmente, a ligação está muito ruim. Nós vamos combinar uma outra entrevista. Tinha aqui outras perguntas, mas infelizmente a entrevista está sendo muito prejudicada pela qualidade do som do telefone celular do Garuti. Garuti, um abraço para você, muito obrigado, viu? Pode me chamar à vontade, Batista, à disposição. Beleza, tá aí, portanto, o Alexandre Garuti. Não sei qual é o resultado, né, do problema que está acontecendo, mas, enfim, a gente sempre faz entrevista com essa tecnologia, mas a do Garuti deu esse resultado que não foi nada satisfatório. Peço desculpas e nós vamos reagendar uma entrevista com o Alexandre Garuti. Ô, Pedro Piscinato, seguindo aí com o noticiário da Macaca. Então vamos lá. Então o elenco treinou após esse protesto, após essa greve aí, do que os jogadores decidiram não conversar com a imprensa por conta dos salários. Os jogadores treinaram normalmente. Quem não apareceu no campo foi o Rodrigo Souza e também o Sérgio Rafael. Os dois jogadores saíram na última partida do Majestoso diante do Londrina com dores, com lesão. O Rodrigo Souza saiu sentindo dores na coxa esquerda. O Sérgio Rafael também sentiu ali uma lesão. E esses dois jogadores não participaram da atividade desta quarta-feira. É bem provável aí que eles não fiquem à disposição do técnico Marcelo Fernandes para o derby do próximo sábado. E uma boa notícia desta vez foi que o Lucas Cândido e o Jé treinaram hoje. O Lucas Cândido estava com uma lesão no pé, também foi desfalque nas últimas partidas. Hoje treinou normalmente. E o Jé também, que não ficou à disposição do treinador da Macaca na última partida contra o Londrina. Os dois jogadores aí treinaram normalmente. E novidades, umas caras novas nesse elenco da Ponte Preta, mas que não são tão novas assim, são dois zagueiros formados na base, tanto o Edson quanto o Thiago Lopes. O Edson estava emprestado, ele que jogou muitas vezes ano passado com a camisa da Macaca, retornou esse ano, já ficou à disposição do Marcelo Fernandes na partida contra o Londrina. E ontem, no final do dia já, pelo bid da CBF, apareceu um novo contrato da Ponte Preta com o Thiago Lopes, o Thiago Oliveira, o Thiagão aí, ele que tem diversos nomes aí, já foi chamado de Thiago Oliveira, Thiago Lopes, próprio Thiagão. Ele no bid da CBF apareceu um contrato novo dele com a Ponte Preta, e aí nos próximos dias, hoje ele não treinou com o elenco, não estava lá no CT do Jardim Olinda, mas nos próximos dias deve ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. É mais uma opção aí que o treinador ganha para o sistema defensivo da Macaca. Batista? Vamos lá, CH 18 e 28, a Ponte ganha, então o Lucas Cândido treinou normalmente nesse momento, né? Que a Ponte está perdendo aí vários jogadores, mais um jogador aí para contribuir, hein, CH? Além da possibilidade do Gé, né? As notícias são boas. O problema é que, além do Guarani, a Ponte tem um problemão fora de campo, né? Eu não queria estar na pele do Marcelo Fernandes. Agora, ele demonstrou nas duas últimas partidas que, mesmo sem acertar o salário, ele blindou o vestiário e colocou na cabeça dos jogadores o que tem que ser feito realmente. Se dedicar ao máximo, tentar vencer os jogos, porque se não dedicar e não vencer, o que é ruim piora. Então, o melhor caminho é tentar, pelo menos, né? Porque a cabeça dos caras, aqueles que têm problema financeiro, eu nem imagino como é que está, né? Mas é tentar fazer o melhor possível, concentrado, né? Imbuído do único objetivo que a Ponte tem, o Guarani tem, que é tentar subir.
E a melhor maneira é se dedicar nos treinamentos. Não acredito em grandes modificações em relação a time titular, essa coisa toda. Na zaga tem um probleminha aí. Eu acho que vai jogar o Simon. Não seria a minha opção. A minha opção seria o Arthur ali. Mas eu não sei se ele vai improvisar ali, não. O Marcelo normalmente ele não faz isso. Pode ser até que aconteça, que seria a minha preferência. Mas ele deve começar o jogo com o Simon e eu fico muito preocupado com isso, falando de Ponte Preta. No restante, eu acho que não vai ter maiores problemas, não. O Lucas Cândido já foi titular, saiu, machucou, voltou. Não vejo problema. Uma pena que o Rodrigo não vai jogar. Eu acho que na última e na penúltima partida ele acertou a cabeça de área ali e ele não jogar, ele machucado, eu acho que é um desfalque, na minha modesta opinião, considerável. E eu tô com um palpite que o Gé vai para o jogo. De qualquer maneira, a Ponte precisa resolver o problema extra-campo. Se não resolver, fica o que já é difícil, fica pior ainda, Batista. E para você, Tigrão, também projetando aí o time da Ponte, e eu disse que a Ponte está recebendo um jogador e citei o Lucas Cândido e não citei aqui o Thiagão. É que o Thiagão há muito tempo, né, que é carta fora do baralho, então não dá nem para considerá-lo que seja, que ele possa contribuir com o time da Macaca neste momento. É jogador da Ponte, a Ponte requisitou o retorno dele, mas é muito difícil ele contribuir neste momento com alguma coisa. E aí, Tigrão? Não, tem o Thiagão e tem o Edson também, né? Que, aliás, já foram titulares desse time da Ponte. É que a gente tem visto tanto back ruim aí, vestindo a camisa tradicionalíssima da Ponte em revelar grandes zagueiros, né? Ponte, só para a seleção brasileira, eu cito 6 aqui. 6 para a seleção brasileira. E não é em 1910, não. É agora há pouco aí. Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê, César, André Cruz, né? Talvez o mais técnico de todos, entre outros brilhantes aí, Samuel, esse um pouco mais lá atrás, time de 70 da Ponte. Mas a Ponte sempre Tefo, né? Foi um grande zagueiro revelado pela Ponte. Então, Eugênio, que já nos deixou, Dagoberto. Enfim, a Ponte é pródiga em revelar grandes zagueiros. Mas ultimamente tem tido uma zagueirada ruim de bola aí, né? E Concha, que veio e já foi embora. Bom, enfim, que eu não sei se o Thiagão e o Edson, se estiverem um pouco mais maduros, um pouco menos afoitos, um pouco mais conscientes, né? E um pouco menos ansiosos, como eles mostravam esse tipo de comportamento emocional quando entravam no time, não sei se não ajudam, não. Principalmente nesse momento que a Ponte perdeu muitos jogadores, né? E não tem como contratar. Agora, vai sair se aventurando aí se não fosse o Transferban, que agora já acabou o período de inscrição, acabou ontem. Mas vai sair se aventurando aí, porque tá precisando de zagueiro, que o Emerson foi embora, porque não sei o quê. Aí traz 3 zagueiros aí desconhecidos. A gente vai dar uma olhada depois no jogo. Meu Deus do céu. A gente vai falar, que saudade do Edson. Então eu não sei se não contribuem, não. E quanto à formação do time, o Sérgio Rafael não tá fora ainda, né? Ele não subiu para treinar hoje, ou não foi ao gramado, mas eu acho que ainda não está descartada a presença dele. Já treinou normalmente, Lucas Cândido já treinou normalmente, né? Então, eu acho que o Marcelo, na fritada final aí, vai conseguir, de repente, montar uma estrutura pelo menos razoável. A questão administrativa faz a diferença, sim, e alguém pode me dizer, mas sem salário a Ponte jogou e ganhou as 3 últimas? E aí? Como é que fica? Se sem salário os caras estão ganhando, então se pagar o salário, eles vão para Tóquio disputar o Mundial de Clubes. Não é bem assim. Mas a verdade é que eu acho que quando os jogadores entrarem em campo no próximo sábado, há sim uma blindagem, há sim uma separação do que está lá fora, cada um tem a sua carreira para cuidar, tem a sua família, sabe da importância do jogo, sabe da projeção do jogo, sabe da visibilidade do jogo
até para a sequência de carreira de cada um. Atrapalha? Claro que atrapalha. Mas esse desconforto administrativo grave, ele tem uma importância relativa. Até o momento de ir para o treino, até a rodinha ali no corredor, no meio do gramado, a hora que sobe no ônibus, e aqueles que têm uma amizade mais próxima, um vai na casa do outro, aí atrapalha mais. Agora, quando eles adentram ao gramado, especialmente para um jogo desse, a situação é um pouquinho diferente. E o outro que também não treinou, segundo aí o Pedrinho, é o Rodrigo Souza, que vem bem realmente. Com o Alberto Valentim, chance zero. Mas agora, nas 2 últimas partidas, mostrou que alguém estava com miopia crônica de não utilizar o jogador. E o Lucas Cândido, que é um cara de pouca intensidade, mas de boa técnica, nesse momento também é uma boa notícia, já está liberado, já está treinando ao lado dos seus companheiros. Igualmente, digo a mesma coisa com relação ao Gé. E para encerrar, já que estamos falando da Ponte, quero externar aqui os meus pêsames, os meus mais sinceros sentimentos pela passagem do Dr. Marcos Garcia Costa. Marcão faleceu na madrugada de ontem para hoje. Não tenho maiores detalhes com relação ao problema que ocorreu. 84 anos, já não vinha com a saúde muito legal. Tá aí, quem está com a gente no YouTube está vendo aí o Dr. Marcos Garcia Costa no quadro de presidente da Ponte, na galeria dos presidentes. Esse quadro aí é padrão de ex-presidentes, que ficam lá num espaço muito especial do estádio Moisés Lucarelli, ali na administração. Conheci muito pessoalmente o Dr. Marcos Garcia Costa, doutor em bioquímica, pós-graduado em bioquímica, em biologia. Foi meu professor na década de 70, no COTICAP, hoje ETCAP, na época Colégio Técnico Industrial Conselheiro Antônio Prado. Também era professor universitário da Faculdade de Medicina, da PUC e da Unicamp na época, mas era um dos professores mais respeitados de um timaço de mestres que nós tínhamos na época no COTICAP, uma escola hoje estadual, na época federal, muito difícil de entrar, inclusive. Tinha o vestibulinho, que era muito difícil de entrar. Eu fiz muitas madrugadas em claro, tomando café com Coca-Cola para ficar acordado, para estudar, porque não dava para estudar durante o dia, para me preparar para o vestibulinho, lá na década de 70. E o Marcão foi talvez o professor mais emblemático que eu tive em toda a minha vida acadêmica, desde garoto, desde a mais tenra idade, no pré-primário, no primário, no ginásio, depois no colegial, e lá era o colegial técnico, Colégio Técnico e Industrial Conselheiro Antônio Prado. Fiquei muito triste em receber essa notícia hoje, e está de luto a Ponte. Marcão, como a gente gostava de chamar, Ponte Pretano dos mais fervorosos que eu conheci na vida. Uma vez num bate-papo informal na cantina da escola, na década de 70, quando ele não estava engajado, ele está há muito tempo na Ponte como conselheiro e depois também participando das administrações de departamento amador, dos mais variados departamentos, presidente do Conselho Deliberativo e também foi interinamente, por isso que ele está no quadro aí de ex-presidentes, foi presidente da Ponte também, mesmo que interinamente. E uma vez num bate-papo informal para encerrar, na cantina do colégio ao qual me referi agora, do COTICAP, batendo papo com os alunos. Ele foi lá pegar um lanche e a gente estava na rodinha e ele sentou ali, assentou-se e começamos a falar um pouquinho de futebol. E ele disse, anotem bem o que eu vou dizer. O Marcão era paranaense, mas radicado em Campinas desde sempre, mas é nascido no estado do Paraná. E ele disse para nós, para mim e para mais alguns colegas que estavam juntos, falou, anotem o que eu vou dizer. Se um dia me derem a possibilidade de escolha para ser prefeito de Campinas ou presidente da Ponte, eu opto pela segunda opção.
Essa é uma frase emblemática que eu nunca mais me esqueci e que mostra o quão pontepretano foi o Marcão e o quanto contribuiu à sua maneira, privando às vezes até a sua família da sua companhia para viagens, para participar de reuniões do conselho e de outros temas. Que Deus o tenha em bom lugar. E a família do doutor Marcos Garcia Costa, as nossas condolências, meu abraço fraternal e que esteja bem. O Marcão, uma cabeça privilegiada. Hoje até 19h30. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef em Campinas. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef, com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender em casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, a Mites Beef cuida de tudo com o serviço de churrasco em domicílio, carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. Quem não conhece a Mites Beef vai se encantar. É a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Mites Beef. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman. Para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão.
Meus amigos da Bandeirantes, o derby de fevereiro de 2009, Campeonato Paulista. O que seria a volta de Amoroso? Grande ídolo bugrino. Amoroso estava com 34 anos. Seu último clube tinha sido na Grécia. Mais de 6 meses que Amoroso não jogava. E a sua volta para o Brinco foi uma festa, cercado de muita expectativa. Afinal de contas, Amoroso joga, não joga, era problema de documentação, ele se contundiu num treino. Aí quando chegou o derby, Amoroso foi para o jogo. E aí, expectativa grandiosa no Brinco de Ouro. Esse derby aqui, Fernando Gaúcho, herói e vilão. Ele fez 2 gols, um a favor, outro contra. Há 2 semanas, a Ponte tinha vendido o meia Renato Cajá para um clube da Arábia Saudita. A Renato Cajá, que teve 5 passagens pela Ponte, essa foi a primeira. Teria mais 4, portanto. E a Ponte tinha o atacante argentino Gustavo Savoia. Vamos aqui aos gols, hein? Final do primeiro tempo, Ponte no ataque e o lateral Nego, que veio do Bragantino, cruzou e o zagueiro Plínio do Guarani empurrou Leandrinho. E Paulo César Oliveira deu pênalti para a Ponte. Quem cobrou foi Danilo Neco, fazendo 1-0. Segundo tempo, 9 minutos. Cruzamento de Maranhão, lateral direito. Maranhão jogava demais. Cruzou e Fernando Gaúcho, de voleio, um belíssimo gol. Mesma coisa que o Mirandinha fez no último derby, o Fernando Gaúcho fez em 2009. Até aqui 1-1. Depois, um escanteio para a Ponte. O Nego cobrou o escanteio. E o Fernando Gaúcho estava lá para ajudar a defesa, meteu de cabeça contra. Gol da Ponte, 2-1. E depois o chute do Cleverson, que veio do Bahia. Mas que chutaço de Cleverson! No ângulo, na gaveta, vencendo ao goleiro da Aranha, empatando 2-2. Aqui 2009, hein? O Guarani com Douglas, Maranhão, Danilo, Plínio, João Paulo, Rafael Fefo, Claudinei Rincon, Glauber, depois Cleverson e Bruno. Amoroso, jogou até 23 do segundo tempo, depois entrou Dairo e Fernando Gaúcho, depois Chiquinho e o técnico Luciano Dias, o técnico da Voz Grossa, que subiu em 2008 com o Guarani da C para a Série B. A Ponte com Aranha, Nego, Kun, Jean e Rodrigo Ninja. Deda, Tinga, grande revelação, volante. E André, depois Bia, isso mesmo, Bia, volante. Veio do Sport. E Leandrinho, depois Kim. Gustavo Savoia, depois Márcio Mexerica, que veio do Santo André. E ele, Danilo Neco. E o técnico Sérgio Soares, que teve um 2008 maravilhoso. Porque no Santo André, o Sérgio Soares subiu do Paulistão, da Série 2 para o Paulistão. E no mesmo ano, 2008, subiu com o Santo André para o Brasileirão. E aí, no final de 2008, o Sérgio Carnielli contratava peso de ouro o técnico Sérgio Soares. Mas não ficou muito tempo, não. Nessa partida, o goleiro Aranha completou 100 jogos pela Macaca e foi confeccionada uma camisa alusiva que tinha uma teia com o número 100. Aranha e Fernando Gaúcho moravam no mesmo edifício e deram entrevistas durante a semana. Foi nesse ano que o Corinthians contratou Ronaldo Fenômeno, que até essa data aqui não havia estreado pelo Corinthians. O São Paulo contratou o Washington, o Coração Valente, contratou do Fluminense. O Washington responde, ele mesmo. O Palmeiras contratou o Keirson do Curitiba. E o Mojimirim contratou o veteraníssimo Giovani. O presidente do Mojimirim nessa época era Rivaldo. E o Corinthians foi o campeão paulista com o Ronaldo Fenômeno dando um show no final contra o Santos. Mas aqui, meus amigos, 8 de fevereiro de 2009, Campeonato Paulista no Brinco. Público, 15.123.
o que seria a volta de Amoroso e só jogou essa e foi a última partida profissional do brilhante Amoroso. Guarani 2, Ponte também 2. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Dia 6 de setembro, além de ser o dia do grande derby campineiro, é o Dia Internacional do Sexo. E a Clínica UpMan tem uma condição muito especial para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar seu desempenho e sua performance sexual. Para saber mais, ligue ou mande o WhatsApp agora, 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica UpMan, a número 1 em saúde masculina. Esporte em debate na Bandeirantes. 18h50. Tive a impressão de que o Breno Beretta, no bloco anterior, chamou. Você chamou ou não, hein, bebê? Chamei, Batista, chamei para falar que o Guarani atualizou agora há pouco o número de ingressos vendidos, já chegou a 10 mil. Primeiro dia de ingressos vendidos no Brinco de Ouro, são 10 mil ingressos que já estão vendidos para a torcida do Guarani. Torcida única no próximo sábado. Eu vou até passar aqui a capacidade que tem o Brinco de Ouro e capacidade de todos os setores. 20.580 hoje é a capacidade do Brinco, ou seja, praticamente metade dos ingressos já foram vendidos para o derby. A cabeceira sul cabe 5.333. O camarote, 301 torcedores. Tobogã inferior, 2.546. Vitalícia, 3.682. E tobogã, 5.564. A capacidade do Brinco já foi bem maior, hoje é de 20.580 liberado pela polícia. E a cabeceira norte, esse é o detalhe, onde serão ingressos gratuitos e somente podem ser adquiridos pelo torcedor no sábado, mostrando o documento, 2 ingressos por CPF, lembrando, né, que o torcedor, o sócio campeão, pode adquirir até amanhã esses ingressos, porque tem direito a ingresso gratuito. Na cabeceira norte, que é a cabeceira do placar, 3.154, ou seja, vamos supor que cerca de 1.000 ingressos sejam adquiridos pelo sócio campeão, vão sobrar apenas 2.154. E eu imagino que esses ingressos vão ser esgotados até o próximo sábado, viu, Batista? Expectativa de 20 mil torcedores, o que seria o maior público do ano, e eu nem lembro há quanto tempo houve um placar como esse, né, a respeito de torcedores, né? Eu vou até consultar o Edu Pinheiro e depois vou consultar as fichas para saber quando o público bateu 20 mil. Eu acho que faz tempo, hein, Batista? Responda o nosso ouvinte, Breno. Jorge de Sumaré. Ele está dizendo aqui é o Grilo. O nome dele é Jorge, né? Mas o apelido é Grilo. Queria saber sobre compra de ingresso. Se será só na bilheteria. Tem como comprar online? É que eu trabalho em Jundiaí e saio cedo e chego tarde. Jorge de Sumaré, o Grilo. Tem como comprar online, Batista. Vou passar o site. O site, até quem está nos acompanhando no YouTube, se der para o Elton colocar também aqueles valores dos ingressos, o site é o seguinte, quem está nos ouvindo, anota aí, ingressosa.com. Ingresso com 2 S's, S de sapo, A de animal, ingresso SA, tudo junto.com. Essa é a venda online, o torcedor pode comprar
por esse site. Ou, se quiser, se preferir, pode ir nas bilheterias. Bilheterias funcionam das 8 da manhã até às 6 da tarde, tanto na quinta quanto na sexta, no sábado, das 8 da manhã até às 5 da tarde, na hora do jogo. 10 mil ingressos dos 20.500 já foram vendidos, Batista. 18h54. Está chegando o grande derby campineiro e também o Dia Internacional do Sexo. 6 de setembro, a Clínica Upman preparou uma condição especial para você que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar a sua performance sexual. Disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido. Tem tratamento seguro e eficaz com médicos de mais de 20 anos de experiência. E atenção, a Upman agora oferece tratamento inovador de aumento peniano, sem cirurgia, indolor e com resultados no mesmo dia em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva? Ligue agora, nos próximos 10 minutos, 0800 591 2223 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina para todo o Brasil. Clínica Upman, número 1 em saúde masculina. Anote aí o endereço. Avenida Doutor Regis Salgado. Aliás, não é a avenida, é o médico responsável. Doutor Regis Salgado, CRM 54867/SP. Rádio Bandeirantes. Oi, Pedro Piscinato, diz aí. Queria mandar um grande abraço, parabenizar a galera do Clube Bonfim. Na última sexta-feira, a categoria Sub-12 foi campeão da Olimpesec 2025, 32ª edição da Olimpesec. E o pessoal do Clube Bonfim, aí aparecendo a foto para quem nos acompanha no YouTube, o time campeão Sub-12 de Futebol Society, e ainda contaram com o artilheiro, o goleiro menos vazado, e foram campeões invictos, 5 jogos, 5 vitórias. Beleza, abraço, parabéns. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo Band aí? Tudo Band. Batista, sobe 2, né? De cada grupo. Sim. Aí eu tava pensando, né? Imagina que no final lá, se o Guarani precisar ganhar para ajudar a Ponte, ou a Ponte ganhar para ajudar o Guarani, né? Será que isso aconteceria? Ou os times entregariam o jogo? Silvio, Sumaré, um abraço. Abraço. E derby é na Bandeirantes. Opa, vinheta. Gostei, volta aí. Senti firmeza, hein? E derby é na Bandeirantes. Aê! Sensacional. Bem, teria que ser na penúltima rodada, porque a última é o derby. O que pode acontecer na última rodada é um empate e os dois sobem. Agora, um perder ou ganhar para ajudar o outro, no caso aqui não teria jeito, né? Porque um joga contra o outro na última rodada, dia 11 de outubro. Agora, na penúltima rodada, aí pode ser que aconteça. Fazer um giro aqui e aí, Pedrão, se tiver que perder ou ganhar um para ajudar o outro, você acha que acontece ou não? Batistão, acho que se chegar na última rodada, o time precisar entregar para classificar o outro, eu acho que não vai rolar.
Acho que eles vão levar muito a sério esse derby. Ainda mais, vamos supor, um exemplo aqui, um dos times já esteja classificado e se o outro ganhar, classifica também. Eu acho que eles vão jogar muito sério para não classificar e só chegar à final 1. E você, Bebê, qual é a sua reflexão? Eu acho difícil, Batista, ficar algo explícito com relação a isso, até porque hoje o futebol tem sido muito profissional e esses jogadores que estão aí, a gente sabe, né? Por mais que eles sejam profissionais, não são jogadores que amam a camisa tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. Eu acho difícil os jogadores entregarem ou não fazerem esforço para ganhar, até porque vai ficar muito feio para eles, até em outros clubes, quando eles saírem aqui de Campinas. E você, CH, qual é a sua opinião sobre o tema? Esqueça. Se depender um do outro, esqueça, não vai ter ajuda em hipótese nenhuma. Nenhuma. Não acredito nisso. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Eu acho que na penúltima rodada pode acontecer, pode. Só que é o seguinte, o campeonato é muito curto agora. É um tiro curtíssimo. Então é muito pouco provável que qualquer uma das 8 equipes chegue na penúltima rodada já com acesso garantido. Porque tem que fazer de 10 a 11 pontos para não correr nenhum risco. Com 9 talvez dê, mas 10 a 11, no mínimo, para ser segundo. Não disputa nem o título. Então é muito pouco provável que alguém na penúltima, em 5 jogos, num torneio tão equilibrado, já tenha 10 pontos. Então na penúltima, todo mundo vai estar dependendo de ganhar o jogo. E na última pode acontecer. Pode ser que um dos dois já chegue com acesso garantido. E o outro, precisando do jogo no segundo derby dessa fase, aí no Moisés Lucarelli, precisando da vitória para subir. Aquele que já subiu e chega na última rodada já com acesso garantido, vai correr mais do que nunca para ganhar o jogo, para bloquear o acesso do maior rival. Se não for assim, não tem graça. Boa noite, pessoal. Aqui é Adriano Mancetti de Americana. Na escuta, 85,7. Fábio Luciano, grande zagueiro também. É que o Tigrão, né, falou aí de zagueiros do time da Ponte ao longo da história e provavelmente não falou do Fábio Luciano. Então o Adriano Mancetti está lembrando do Fábio Luciano. Não falei por um lapso de memória aqui, porque são tantos. Mas grande zagueiro, Fábio Luciano. E é nosso ouvinte. Vai ficar bravo comigo. Mora em Vinhedo, Fábio Luciano. Grande zagueiro. Inclusive chegou à seleção brasileira também. Campeão mundial com o Corinthians no ano 2000, em cima do Vasco, lá no Maracanã. Depois jogou no Flamengo, na própria seleção. Pra você ver, né? E hoje a gente tem que trazer um do Chile, velho. Concha. Edmilson Garcia me ligou morrendo de rir. Você sabe o que é Concha aqui no Paraguai? Falei, eu não quero nem saber. 19:02, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Batista, eu sou o Gesto, torcedor da Ponte Preta. Batista, o jogador tão certo não dá entrevista, porque as perguntas vai ser sempre a mesma sobre salário. Agora sobre os jogos final aí, classificado do lado da Ponte e Náutico. Do lado de lá, Caxias e São Bernardo. Aí vocês podem marcar aí, depois vocês me dão um alô, cobra de mim. Tá certo, tá marcado e vamos cobrar sim. Ouvinte no ar. Está Wellington de Campinas. Batista, não tá na hora de chamar o senhor Eberlin para dar explicações aí sobre esse não pagamento dos salários dos atletas? Tirar esse cara aí da zona de conforto, hein? O presidente aí tá muito na zona de conforto. Queremos ouvi-lo, o que ele tem a dizer. O grande Eberlin. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, Timbrão, CH, André Batista do Jardim Uruguai, Ponte Pretano.
falar para vocês, se o Guarani for David Braz para jogar, a Ponte tem que jogar em cima dele. O técnico da Ponte é experiente, ele tem que pôr jogador rápido em cima dele. Eu quero ver ele desde fevereiro sem jogar, marcar Toró, tem boa velocidade. Segundo tempo, Anderson Ganga, né, um moleque de 17 anos aí, Diego Tavares, tudo jogador rápido. Tem que pôr para jogar em cima dele. O caminho para a vitória da Macaca, na minha opinião, se ele jogar, passa pela Avenida David Braz. Abraço a todos aí. Abraço, é Caio, né? Caio Ganga e não Anderson. Ô Batista, e o técnico Marcelo Fernandes conhece o David Braz, eles trabalharam juntos na época de Santos, né? Sim. Então provavelmente o Marcelo aí conhece muito bem o novo zagueiro bugrino. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, integrante da mesa da Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano. Batista, fala pra mim, esse bloqueio que a Ponte Preta tem, não sei se você pode informar, não tinha como ser evitado pelo jurídico da Ponte Preta, não tinha como ver isso que ia acontecer, para não deixar acontecer, que agora fica essa porcaria aí, o nome da Ponte Preta toda hora dizendo que não, salários atrasados, os jogadores não querem falar. Agora nesse quadrangular final aí, ó, se não tiver nada certo, não sei não, hein? Acho que a Ponte não vai para frente não. Abraço. Abraço. São vários processos, né? Tem um do ex-presidente Sérgio Carnieri, de 70 milhões. Tem um do antigo presidente também, Vanderlei Pereira. E tem um que é do Rio Grande, de 9 milhões. Uma dívida que foi fixada em 2 milhões, mas foi julgada a revelia e está em 9 milhões. Então, não tem o que fazer, né? Tem que negociar, que é o que a Ponte está fazendo aí com os seus meios, através de advogados, departamento jurídico, para tentar o desbloqueio da conta. Porque bloqueando há um prejuízo imenso até para o pagamento das dívidas. Imagina, é como uma empresa. Empresa tem vários processos. Se os processos congelarem as contas, não consegue pagar o dia a dia da empresa, funcionário, fornecedor e etc., como é que a empresa vai arrumar dinheiro para pagar a dívida? Então, a justiça às vezes tem algumas coisas. Eu estou dizendo aqui que está errado. Não. Moveu o processo, ganhou o processo, evidentemente que está certo, né? Agora, teria que buscar um meio termo aí, um bom senso, para não matar a empresa ou o clube de futebol, para que ele possa continuar existindo, para que dessa maneira reúna recursos para o pagamento da dívida. Mais um ouvinte no ar. O Batista, boa noite. Uma dúvida aí. A janela de transferência que se encerrou ontem, ela é válida para qualquer tipo de jogador, em qualquer situação, ou só para aqueles que estavam vinculados a algum clube? Porque eu lembro que tem algum tipo de janela aí, que após o dia de encerramento, ainda o clube pode contratar jogadores que não têm contratos aí, que estão livres no mercado. É o caso dessa janela de agora ou não? Abraço, Renato. Fechou ontem, acabou, não pode trazer nem jogador que tiver encostado aí. Valeu. Valeu, um abraço. A janela que encerrou ontem é somente para jogadores que estavam com vínculo em algum clube. Até sexta, agora dia 5, para clubes que não têm vínculo nenhum. Pode inscrever jogador, no caso da Ponte, né? Está no Transferban. Mas vamos imaginar que a Ponte consiga resolver a questão do Transferban. Até sexta-feira, ela pode inscrever jogadores que estão sem vínculo com o clube e, portanto, livre no mercado. Aí até o dia 12 de setembro, pode ter uma mudança
na relação dos jogadores que estão inscritos. 8 modificações. Então, por exemplo, tem jogador aí da Ponte saindo, né? A Ponte pode inscrever jogador para colocar no lugar. Sim, todos os clubes podem, desde que o jogador não tenha vínculo com o clube, esteja liberado no mercado. E aí ele pode ser contratado e pode ser feita uma troca na relação daquele jogador que já está inscrito. Até 8 contratações. Então ainda é possível contratar nessa janela, tá bom? 19:09, vamos às pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. São Paulo tentou contratar Marcos Leonardo com mais de 10 reuniões e discussões intensas com o Al Hilal. O clube saudita exigia pagamento que o clube paulista não podia arcar, enquanto o São Paulo oferecia tempo de jogo ao atleta. Ao final do dia, após proposta rejeitada pelo Al Hilal, São Paulo encerrou as negociações e contratou nesta janela apenas Rigoni. Pauta 2. Ancelotti volta a falar sobre a ausência de Neymar. O treinador justificou a não convocação lá no dia 25 de agosto, dizendo sobre problemas físicos. E foi rebatido pelo jogador, que apontou que não era o motivo, não era físico e sim motivo técnico. O tema voltou à pauta nesta quarta-feira na Granja Comari. Entrevista coletiva e o técnico disse: isso é normal, acredito que seja a verdade. É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas, no que o jogador está fazendo, no que já fez e também no problema que ele teve, disse o treinador italiano. Pauta 3. A FIFA divulgou nesta quarta-feira os valores oficiais da última janela de transferências no futebol mundial entre 1 de junho e 2 de setembro de 2025. O futebol masculino atingiu recorde histórico, movimentando 9,76 bilhões de dólares. Isso dá aproximadamente 53 bilhões de reais, 50% a mais que o mesmo período no ano passado. E aí, CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu quero falar da FIFA e dessas transferências no futebol do mundo que de 1 de junho a 2 de setembro atingiram a marca de 9,76 bilhões de dólares. Aí eu fico quase 53 bilhões de reais. Aí eu fico imaginando como é que os caras vão pagar essa conta, porque o jogador de futebol no mundo todo, eu estou falando no primeiro escalão, eles estão ganhando cada vez mais. Aí eles vêm levantar a bandeira dizendo o seguinte: nós estamos jogando demais. Concordo, mas fica a pergunta, para pagar esses salários, qual é a única maneira encontrada para gerar dinheiro? Jogar. Então é assustador, 50% a mais do mesmo período na janela do ano passado. Negócio, eu não tinha esses números aqui, mas o negócio é absolutamente assustador, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Bom, a gente veio falando bastante ao longo da semana, culminou com a noite de ontem aqui no programa, sobre esse devaneio, né? Esse sonho que se transformou em pesadelo, essa deslizada forte na maionese do São Paulo, de tentar trazer o Marcos Leonardo. Ontem eu pontuava, o cara jogou muito na Copa do Mundo de Clubes pelo Al Hilal. Aliás, outro dia eu dei muita risada durante
a Copa do Mundo de Clubes, ouvindo o Ricardo Capriotti na Matriz, na Bandeirantes São Paulo, e ele foi falar Al Hilal, ele falou Al Bilal. Quase tirou a rádio do ar, mas todos sobreviveram. Lá, Capriotti, coordenador da equipe de esportes. É o seguinte, lá na Arábia, de onde é o Al Hilal, ou Hilal, não Bilal, dinheiro não é problema. E o São Paulo tentou seduzir o jogador com uma proposta, contrato longo, calendário, não sei o quê, seleção brasileira, aqui a visibilidade é maior, mas eu cravava ontem que não vinha. Não vinha. Porque, como lá a grana não é problema, como o jogador jogou muito, foi muito bem e aumentou muito a sua cotação na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, recentemente encerrada. E daqui a pouco começa a Copa dos Campeões da Liga da Ásia, ou a Champions League asiática, e o Al Hilal quer levantar esse caneco de qualquer maneira. Eu não acreditava que ele ia sair por todos esses detalhes, não saiu. Em compensação, o São Paulo foi dormir com Marcos Leonardo e acordou com Rigoni. Meus sinceros sentimentos à torcida do São Paulo. E você, Bebê, qual o assunto de hoje? Bom, Batista, eu queria falar mais uma vez, né, sobre o Ancelotti, essa polêmica toda, ele teve que responder sobre o Neymar, e a gente sabe, ele veio com carta branca para ele escalar jogadores e convocar jogadores. Ele respondeu mais uma vez que é um combo, né, porque ele não tá levando o Neymar. Agora, se o Neymar não tiver 100% observado, ele não precisa ser. Todo mundo sabe como joga o Neymar. Não só o Neymar, qualquer outro jogador, se não tiver 100%, não vai ser convocado para jogos das eliminatórias e também não vai para a Copa do Mundo. Ou seja, o Ancelotti já deu o recado, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos a realização de uma partida válida pela 24ª rodada. E o América Mineiro de Alberto Valentim bateu o Avaí pelo placar de 1-0.
Complemento, portanto, desta rodada. Na Série B, o líder é o Goiás, com 44, Coritiba 43, Chape 41 e Criciúma 39 pontos. Estão na zona do rebaixamento. Apesar da vitória, o América Mineiro 25, Amazonas 24, Volta Redonda 23 e Paysandu com 21 pontos. Eliminatórias da Copa. O Brasil volta a campo pelas eliminatórias. Nesta quinta-feira, joga no Maracanã, 9h30 da noite contra o Chile. E na terça-feira, dia 9, encerra sua participação na competição, vai até a Bolívia encarar a seleção boliviana. Lembrando que o Brasil já está classificado à Copa do Mundo no próximo ano. Copa Paulista de Futebol, ontem saiu o último classificado às quartas de final e foi o Comercial, que venceu no tempo normal a Inter de Limeira por 1-0 e nos pênaltis derrotou o time de Limeira pelo placar de 4-2. Vamos ter a definição hoje dos horários e datas dos confrontos das quartas de final, que serão entre 15 de Piracicaba e Oeste, Grêmio Prudente e Francana, União São João de Araras e Primavera, São José e Comercial. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C, segunda fase, a competição que está na sua, portanto, segunda fase a partir deste sábado, com o derby que será realizado no sábado, derby 211 no Brinco, tem Guarani e Ponte Preta. Também no sábado, 7h30, São Bernardo e Londrina, domingo, 4h30, Floresta e Caxias e domingo, 7 da noite, Brusque e Náutico. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h21, atenção você que participou. Vamos sortear agora 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil. Bruno Henrique Urbano Leão, 19, o código de área e o número 98913 e os 4 números finais, que não vou divulgar. Bruno Henrique Urbano Leão ganhou 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais o rádio portátil. Terá que obrigatoriamente retirar até o dia 8 de setembro, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, aqui no topo do bairro, na saída para Valinhos. Traga um documento que contém o seu CPF para você provar, né, que você realmente é o ganhador, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. Um apenas ganha, mas eu agradeço de coração a participação de todos lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo às questões de hoje preparadas pela produção do Na Lata. Hoje, 3 de setembro de 2025. Novela entre Marcos Leonardo, Al Hilal e São Paulo foi uma das mais impactantes dos últimos anos no mercado brasileiro. Cite outra novela envolvendo alguma negociação
frustrada que você neste momento se recorda. Começo com você, Breno Beretta. Olha, é difícil lembrar novela frustrada com relação a jogadores. Eu não tenho em mente uma novela frustrada como essa, viu, Batista? Assim, de bate-pronto, eu não tenho, não. E você, Tigrão, tem alguma que lembra neste momento? Tenho. Qual? 1985. Sócrates, vindo da Fiorentina, foi contratado pela Ponte. Bum! Bomba! Vestiu a camisa da Ponte. Foi apresentado. Deu entrevista. Ajoelhou, mas não rezou. Frustrada a negociação. Tudo pronto. Banda alinhada. Autoridades ao palanque. Carro do Corpo de Bombeiros preparado. E o Magrão acabou indo para o Flamengo. Essa foi dose para Mamute. Verdade, realmente muito impactante. E você, CH, lembra de alguma negociação frustrada? Quando o Cicinho deixou a Roma da Itália, lateral direito, hoje nosso companheiro da TV Bandeirantes como comentarista, o São Paulo tentou contratar o Cicinho de todas as maneiras. Fez diversas propostas. E ele saiu da Roma e foi para o Villarreal, da Espanha. Só depois ele viria jogar com a camisa tricolor, aonde fez mais de 150 partidas, Batista. Eu continuo com você, CH, para o Na Lata 2. No primeiro, aliás, entre os convocados que atuam no futebol brasileiro, quem tem mais chances de jogar a Copa do Mundo de 2026? Vou citar aqui esses nomes, ó. Hugo Souza, Fabrício Bruno, Jean Lucas, Samuel Lino ou Caio Jorge, ou nenhum destes? É muito difícil de responder essa pergunta. Eu vou falar no momento hoje, técnico. Acho que tem dois aí, o Hugo Souza e o Caio Jorge. E para você, Tigrão, quem você acha que tem chance de estar na Copa de 2026? Repito, Hugo Souza, Fabrício Bruno, Jean Lucas, Samuel Lino ou Caio Jorge? Bom, se for um só, Caio Jorge. Se for dois, Caio Jorge e Hugo Souza. Se forem três, Caio Jorge, Hugo Souza e Fabrício Bruno. E você, Bebê, qual a sua reflexão? Para mim, com certeza, o Caio Jorge. Esse pode estar na Copa do Mundo do ano que vem. E talvez o Hugo Souza, né? Tudo vai depender do desempenho, porque o Brasil, eu acho que de goleiro é a posição que mais tem opções para o Ancelotti levar. Eu sigo com você, Bebê. No primeiro treino com o grupo completo, Ancelotti esboçou a seleção com essa escalação, ó. Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro e Bruno Guimarães. Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Time extremamente ofensivo, hein? 4-2-4. E aí, você aprova essa escalação ou mudaria algo aí nesse time do Ancelotti? Eu aprovo essa escalação e tem muito jogador aí que tá na Europa e precisa entrar com ritmo, né? E eu acho que tem que ser ofensivo mesmo. Para ganhar a Copa do Mundo tem que ser assim, time ofensivo. E você, CH, alteraria alguma coisa? Lhe agrada essa escalação? Agrada. Com esses jogadores que foram convocados nesse momento, acho que o time é bem próximo daquilo que eu escolheria para começar a próxima partida. E aí, Tigrão, essa escalação aí do time do Ancelotti. Com esse time dá para fazer boas porfias na Copa do Mundo, hein, Tigrão?
não é assim o time dos sonhos. Mas é melhor que um chute na bunda. Frase de Júlio Tinte, irmão da minha esposa, minha querida amada Márcia Tinte Batista. Júlio Tinte, já falecido, mas nos deixou essa pérola, essa frase que insistentemente é repetida aqui na Bandeirantes já há muitos anos. Tá bom, então, CH, um abraço para você e até amanhã. Abraço, Batista, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno, um abraço para você, até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, PP. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrãozão. Alô, Batistinha. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Dá tempo aí de colocar ouvinte no ar. Ei, mas dá um desânimo pegar noticiário da minha macaquinha, cara. Cada dia é uma notícia triste, ruim. Meus sentimentos à família do Dr. Marcos Garcia. Salários atrasados, greve. Uma coisa para vocês, hein? Se esse time conseguiu acesso, que nós vamos ter que colocar uma estátua de cada jogador ao lado do campo para mostrar o que é a raça pontepretana. Esse time tem que ser reverenciado assim como é o de 2003, como o Abelão ficou como um grande ídolo para nossa torcida. Alguns jogadores aí vão ter que também ser muito reverenciados daqui para frente, caso eles consigam acesso. Tá difícil a situação ali, viu? Semana de derby, só uma paulada atrás da outra. Vamos lá. Boa sorte, macaquinha, e boa sorte a nós torcedores. Não vão ser fáceis essas 6 semanas, não. Valeu, um abraço, muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. Amanhã tem mais, a partir das 5 da tarde. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.